Oi, você que assiste aí aos meus vídeos nos canais do YouTube, Facebook, Instagram, dê um like aí, porque quando eu colocar mais outros vídeos aí, vocês podem assistir. Eu já falei anteriormente, né, que eu sempre estou estudando o cangaço lampiônico, mas que eu não entrevistei nenhum ex-cangaceiro, sei da história dos nazarenos de Pernambuco, que foram combatentes do Virgulino, e por isso eu faço esse estudo, né? Então, eu estive assistindo mais uma vez, né, o vídeo do Bassé, né? Deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui. Ele é até filho de italiano, né? E ele é uma pessoa que ele tem uma maneira de estudar muito coerente, eu gosto bastante, né? Sempre há dúvida das pessoas que dizem, inclusive ele diz, eu gosto muito do cangaço, não é do Virgulino não, é do cangaço, porque é uma coisa que atrai muito. Na verdade, o que atrai muito, gente, é exatamente essa questão de ninguém haver analisado naquela época, as polícias não fizeram uma investigação, porque não interessava, né, para dizer como foi o fato. Simplesmente o tenente Bezerra, lá de Alagoas, as polícias de Sergipe e da Bahia, fizeram aquele cerco ali em Angico, e o que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que o local que o Virgulino escolheu para ficar naquele, antes, uma semana aproximadamente, uma semana antes, né? Disseram, né? As pessoas que foram, deram entrevistas, né? Que o Virgulino tinha vontade de abandonar o cangaço, de ir para Minas Gerais, de ir para Goiás, né? Coisa que eu acho humanamente impossível, né? Então, o Virgulino, o famoso Lampião, ele escolhe aquele lugar ali, né, para o seu último dia, né? Por quê? Porque aquele lugar, para quem já foi lá, para quem conhece, é um lugar horrível, né? Cheio de penhasco, aquelas, assim, o tipo de vegetação, dizem que aquele ano de 1938 estava o mato, né? A vegetação estava toda verde porque havia chovido e então nós sabemos que sertão, quando chove, dentro de 2, 3 dias as plantas elas parecem que nunca tiveram as folhas secas, que não ficava aqueles galhos secos. Então o sertão é isso. Então eu gosto muito da abordagem do José Sabino Bassé. E ele analisa com muita profundidade, né? Aí ele diz, ele fala que fez conversou com ex-cangaceiros, alguns, né? Porque muitos haviam sumido e não diziam que tinham sido cangaceiros, os que resistiram não, os que fugiram, né, daquele cerco. E ele conversou também com o Durval, né, para saber como é que foi. E o Durval disse para ele o seguinte, que não estava no lugar. Já em outras palavras de pessoas que vivem replicando aí os vídeos, agora todo dia sai o mesmo vídeo, porque a pessoa que tem o canal quer que a pessoa dê um like para poder receber, ser monetizado, né? E então a gente vai observando tudinho que o Bassé, ele foi muito coerente, né? Na análise dele, né? Que foi lá em Angico, e então ele vai falar nas pessoas quem foi que matou o Luiz Pedro, que foi o Antônio Jacó, né, que cortou a mão de Luiz Pedro porque estava cheia de anéis de ouro, dessas coisas.
Ele vai falar também que conversou com outras pessoas que era humanamente impossível, que a Maria não estava junto com o Virgulino e levou um tiro na barriga e outro nas costas. E ainda apareceu quem dissesse que ela gritou, falou. Impossível, gente. Um tiro de rifle no tórax da pessoa, nas costas, no mínimo esfacelou o pulmão, né, a bala, né, esfacelou o pulmão. Então ela não teria como levantar-se e sair correndo. Essa história daí foi o Panta que Godoy falou, mas o Panta de Godoy, ele disse que ele acertou no seguinte, que o Panta de Godoy disse que ele cortou a cabeça da Maria, que a Maria não estava viva. Realmente, a gente tem que concordar, né? Que a Maria não podia estar viva depois de levar um tiro na barriga e outro tiro nas costas. Isso não existe, né? Só na cabeça de quem não quer pensar mesmo, né? Então, vejamos, sobre o Lampião. Sobre o Lampião, a incógnita sempre é essa, ou então que querem dizer que é mistério. Eu digo, gente, não existe mistério. Mistério é algo sagrado. Então, na história existe algo que não foi bem estudado, que não foi bem, que não houve uma perícia, né, no local, porque não interessava, né, inclusive porque depois daquela chacina ali cortaram a cabeça dos 11 cangaceiros que morreram e os outros fugiram, né? Então não houve perícia, simplesmente cortaram a cabeça dos cangaceiros que estavam ali e deixaram os corpos e as cabeças levaram lá para Santana de Ipanema, né? Quando chega lá, as cabeças já estão muito inchadas, já estão, digamos assim, a massa encefálica já não tinha mais, a massa encefálica estava, digamos assim, podre mesmo, devia estar uma coisa horrorosa, né? Porque eles colocaram cal e sal para evitar o mau cheiro, porque a gente sabe que o ser humano, logo que morre, poucas horas, 24 horas depois já está podre, fedendo, ninguém suporta. O ser humano é assim. Se tem um animal que é humano, que é o ser humano, que mais fede é o ser humano, né? Então, ele estava fazendo essa abordagem, o Sabino Bassé, aí ele vai dizer que quem deu o tiro, né, deixa-me ver aqui, quem deu o tiro foi Chico Ferreira, e estava a 50 metros de Lampião, e o Virgulino, o Lampião, estava em pé e ele deu o tiro, né? Aí a dúvida, pegou no peito, pegou na barriga, pegou aonde? O certo é que o Virgulino, a cabeça que foi apresentada para o doutor Lages Filho, foi uma cabeça que tinha uma perfuração na região frontoparietal, certo? E que essa cabeça foi realmente danificada, né? E essa cabeça, segundo o Panta de Godoy, quando depois que saiu ali, que atirou na Maria, desceu e saiu descendo ali pelas caraibeiras, que devia estar a 50, 70 metros de distância da Maria, né? Aí a questão é, se o Virgulino estava só, o Luiz Pedro não estava, a Maria não estava, né? Quem foi que atirou na cabeça do Virgulino? Eu, como eu estudo essa área, né? Ninguém dá um tiro na cabeça em si mesmo, né? Suicida-se com um tiro na cabeça para dar um outro segundo. Ninguém, né? Então, o Virgulino provavelmente, é o meu entendimento, quando ele se viu cercado ali pelas polícias, ele que já estava numa situação ruim, difícil, né? Já não tinha mais, assim, força, vitalidade, já era uma pessoa com problemas, uma perna, um pé aleijado, já tinha levado vários balaços, né? Porque disseram assim, se reconheceu o corpo de Virgulino porque ele tinha uma marca de bala abaixo do peito. Agora o Bassé disse o seguinte, que a bala que o Chico Ferreira deu, provavelmente o balaço bateu
ou no peito, então, e aquele outro balaço. O Virgulino deve ter levado muito balaço, gente. Ele não era invencível, não, ele era gente de carne e osso, né? Então, aí no caso, ele levou esse balaço, né? E agora, digamos que o Bassé falou o seguinte, que o Chico Ferreira deu um tiro em Virgulino, que ele estava em pé, mas o Virgulino, ele não estava equipado, gente. Como é que um cangaceiro como o Virgulino, conforme Paulo Gastão perguntou para o Durval, o Virgulino não deu um tirinho, um cara que vivia no crime, no mundo do crime, atirando com muita bala, com muitas armas, e não deu um tiro. É claro, né, gente? Então, ele não atirou nos outros, né? Mas atirou em si próprio. Para quê? Porque aí ele, como o Virgulino era psicopata, gostava, né, de mentir, gostava dessa coisa assim, para deixar as pessoas na dúvida. A única forma que ele teve de fazer para deixar todo mundo na dúvida foi dar um tiro na própria cabeça. Depois o Panta de Godoy desce, vai encontrar aquele cara, né, que é o Lampião, em cima das pedras, se batendo, debatendo sobre a pedra, porque já tinha dado um tiro na cabeça, né, na própria cabeça. Aí ele vai dar um segundo tiro, terminando de matar. Depois juntam aqueles corpos, levam para aquele local, né, para um local ali, né, inclusive levaram logo as cabeças, né, para Santana do Ipanema, para Piranha, para aqueles lados que eram os troféus, né, as cabeças, né, e deixaram os corpos lá. Portanto, o doutor Lages Filho ficou impedido mesmo, né, de dar um laudo com a causa morte, porque não se pode saber qual foi o projeto que matou o Virgulino. Não se podia saber se foi um que bateu na barriga, segundo a história de Frederico Pernambucano de Melo, né? E o outro tiro na cabeça, né? Que o Panta de Godoy disse que deu o segundo tiro. O Panta de Godoy, no meu entendimento, está certo. O primeiro tiro foi o próprio Lampião. Lampião não tinha condição de sair dali. E outra coisa, aí a conversa porque Lampião saiu, levou a Maria, foi constituir uma vida em Minas Gerais, teve uns 10 ou 15 filhos. Gente, por favor, isso é muita inocência, né? Como era que o Lampião, Virgulino, desculpa aí, ele ia sair dali, a Maria já estava morta sem a cabeça, como é que o Virgulino ia levar a Maria? Se ela já estava morta, que o Panta de Godoy disse que cortou a cabeça da mulher, né? Agora, ficaram essas dúvidas, é o que empolga as pessoas, é o que mais as pessoas ficam deslumbradas com essa questão do Lampião. Para mim não existe mistério nenhum, porque mistério eu sempre digo é coisa sagrada. Existia uma coisa que não interessava para as polícias apontar quem foi quem que atirou, todo mundo atirou ali, só os cangaceiros, a maioria sumiu, porque inclusive é muito estranho que o Virgulino não estava nem equipado. Aquela hora da manhã, 5 horas da manhã, se ele ia embora, e por que ele ia mandar fazer? Outro detalhe, ia mandar fazer uma roupa para o sobrinho dele, o José. Mandou pegar uma máquina para o Durval, que levaram a máquina de costura para o Virgulino, a Maria, costurar. E ele ia para Minas Gerais. Como assim? Né? Tudo isso são coisas assim. Então, no meu entendimento, é exatamente esse. Virgulino deu cabo de si, ele suicidou-se porque psicopata. É assim, é só estudar. Estudar as técnicas, né? Tá aqui, ó, forense, né? Aqui tem técnicas psicanalíticas, né? Tá aqui, ó, tá? Isso aqui a gente estuda para fazer trabalhos forenses, né? E a história é essa, o Virgulino preferiu se matar a se entregar. Um psicopata não se entrega, ele não, digamos assim, ele não se renderia
as polícias. Então, é o meu entendimento. Agora, ninguém é obrigado a aceitar, não. Mas eu, com certeza, eu tenho... não estava no momento, né? Como o Bassé falou, mas é a conclusão que eu chego. Que ele mesmo se matou e deixou todo mundo na dúvida que era o que mais ele gostava de fazer. Porque psicopata é assim, é mentiroso, é ardiloso, é cheio de história. Ele não conta as coisas que vai fazer, não, gente. Psicopata não conta, não. Ele faz, ele age, ele trama, né? Aí ele faz. Mas ele não ia contar para ninguém. Ah, eu vou para Minas Gerais. Ah, eu escolhi esse lugar aqui porque... né? Não, ele não contava, não, gente. Agora, o pessoal acredita. Isso daí é com cada um. Eu não acredito.